falar do São Paulo. Olha aqui, o torcedor São Paulino já esfrega as mãos, já vê essa imagem do Morumbi. Amandinha, traga as informações de São Paulo pra gente, por favor. Oi, Fred, Denilson, boa tarde aí para todos. São Paulo hoje precisa vencer a LDU para ir para a próxima fase da Libertadores, né? E é uma vitória não simples, de 3 ou mais gols de diferença. O time está descansado para hoje, até porque foi preservado, né? Os titulares foram preservados no jogo contra o Santos no fim de semana. Mas tem dúvida, Marcos Antônio sentiu um desconforto muscular e aí, por isso, pode até ser relacionado, talvez tenha condições de jogo ou não. Se não tiver, essa vaga pode ficar com Alisson ou Pablo Maia. Tem novidades no banco de reserva também. Lucas Moura está recuperado de uma artroscopia, um procedimento de artroscopia que teve que fazer no joelho direito. E tem também a volta do Luiz Gustavo, depois de quase 6 meses, né, que fez o tratamento do tromboembolismo pulmonar. Essas são as novidades aí para o São Paulo para a noite de hoje. Mais de 50 mil ingressos já vendidos, mas o time espera pelo menos 60 mil ou mais torcedores aqui hoje, Fred. Obrigado, Amandinha. Com certeza vai ser uma noite muito especial no Morumbi, né, Denilson? E a gente trouxe aqui 5 motivos para o São Paulino acreditar nessa virada, nessa classificação. Quais desses aqui o torcedor tem que se apegar, Denilson? Aqui, ó. Fator Morumbi, né? Aqui esquece, ó. Aqui, quando o clima, o ambiente tá propício, e eu acho que desde a chegada do ônibus já tem que ter aquela festa, aquele incentivo, aí pode fazer a diferença dentro do campo. Exato, e obviamente a gente vai falar muito mais de São Paulo aqui no Globo Esporte, mas a gente vai pro intervalo rapidão e volta no São Paulo e LDU tendo que reverter o placar de 2-0 no jogo de ida. E agora a gente vai ver que tem torcedor do São Paulo disposto a qualquer coisa para assistir essa partida no Morumba hoje. Mata-mata de Libertadores, Morumbi lotado, não tem igual. O Hudson já falava isso lá em 2016. A melhor quarta-feira de Libertadores é a do São Paulo. E a torcida prova isso a cada dia. Mas hoje é quinta, rapaz. Não interessa, vale a mesma coisa. Não importa se é terça, quarta, quinta, importa que é hoje. Temos a sorte de... Temos a sorte de disputar essa partida com o nosso torcedor, no nosso campo, onde somos muito fortes. A torcida vai cumprir um papel muito importante pra gente, como sempre que a gente joga aqui em casa. Sempre em cada partido que jogamos em nossa casa. Em uma busca rápida na internet, você acha São Paulino disposto a fazer todo tipo de loucura por essa partida. Tem torcedor que faz promessa, que vai infiltrado no setor visitante, e tem gente que vem de outro estado em busca da classificação. Sou de Brasília, estou indo para essa noite de Libertadores. Não tenho ingresso ainda, mas acredito que tudo vai dar certo. Vamos buscar essa classificação. O Luiz também veio de longe para poder acompanhar o São Paulo nesse jogo contra a LDU. Não é tão longe contra o Brasília, mas ainda assim, longe, né, Luiz? Sim, eu vim de São José do Rio Preto, dá praticamente 500 quilômetros aí. Tentei encaixar junto com um curso que eu tinha que fazer aqui em São Paulo. E eu fiz o impossível e consegui encaixar as datas. Fiquei implorando para a responsável da administração lá do curso e ela conseguiu encaixar nessa data. O estádio um dia antes já estava com as faixas prontas para esperar o time. É o torcedor que faz o possível e às vezes até extrapola um pouco para estar no Morumbi quando o time mais precisa. E isso faz toda a diferença. Quando você chega nos arredores do estádio e sente essa energia, sente o torcedor na rua, sente essa força da arquibancada, essa é a hora da superação. É hora de você escrever o seu nome na história do clube. E aí é só com o atleta dentro de campo. A superação do jogador tem que ser equivalente à da torcida. No caso de quem vai assistir, é muitas vezes até um sacrifício financeiro mesmo. A Mari tá sem ingresso e só tem camarote sobrando a R$1.000. O Luiz Felipe ainda conseguiu um mais barato, 200 conto. Meia entrada porque ele é estudante. Ainda que hoje seja mais torcedor do que estudante. Dá pra dizer que o mais importante é o jogo ou o curso? Ah, o jogo, com certeza, tô nem aí pro curso. Você fala assim, o pessoal vai te dar nota baixa. Não, tá tudo bem, não tem problema. São Paulo classificando tá ótimo. É show! Noite importante de Libertadores no Morumbi, mesmo sendo quinta-feira. Né? Foi demais aquilo lá do... Não lembrava. Mas um jogo perigoso, né, Débora? Perigoso, lembrando que a LDU tem um treinador brasileiro, o Thiago Nunes, que conhece já o futebol brasileiro, conhece esse clima, né, do Morumbi, então provavelmente a informação dentro do vestiário é vamos esperar,
ver o que o torcedor vai fazer, deixar contra. São Paulo tem que sair, obviamente, com aquela energia desde o começo. Não deixar a LDU se sentir confortável na partida. Boa. Palpite do Denilson, show. Acho que o São Paulo avança nos pênaltis. Nos penales. Faz os 2 gols, que iguala o placar, e aí vai pros pênaltis e o Rafael brilha. É isso. Valeu. Noite, o bicho pega, a ventania aqui é braba. O Bruno, eu tenho preocupação em relação ao ataque do São Paulo e é por aí que eu quero entrar nessa conversa para depois ouvir o Silas e a Mari também. Porque a gente sabe, o São Paulo tem a missão que é tirar o 2-0 que a LDU construiu lá em Quito. Para isso, o São Paulo tem que, evidentemente, fazer gols, de preferência não tomar. E fazer gols tem sido uma missão complexa para este momento do São Paulo. Tava dando uma olhadinha nos números e olha só a discrepância nos últimos 4 jogos, ou seja, desde que o André Silva se machucou contra o Galo e àquela altura o André já era o último centroavante disponível. Tem o Dineno, né, que pouco joga, mas depois do Caleri, depois do Rian, sobrou o André e o André fazendo gols, para mim até um jogador subvalorizado, um cara muito importante para a temporada do São Paulo, mas desde que o André Silva machucou, o São Paulo diminuiu a sua produção de gols de 1,46 por jogo para 0,25 gols por jogo. Nos últimos 4 jogos, a média de gols do São Paulo é 0,25 gols por jogo. Isso para um time que tem que fazer pelo menos 2-0 para levar para os pênaltis hoje. Então essa é uma preocupação. O ataque tem que responder. E aí tem uma questão pro Crespo resolver. O Luciano vai jogar, espero que com um aproveitamento melhor do que o que ele teve em Quito, mas e o parceiro dele, né? Ferreirinha ou Rigoni? Rigoni é um cara de um pouco mais de imposição física, Ferreirinha é um cara de correr mais no espaço, não sei se a LDU vai dar espaço para o Ferreira correr, mas também são decisões, o Rigoni não marcou ainda, desde que voltou ao São Paulo, são decisões que o Crespo tem que tomar para montar o São Paulo o mais forte possível, para tentar vencer a LDU, ou para decidir nos pênaltis e rezar para São Rafael, ou para resolver com uma goleada e no tempo normal carimbar a vaga para a semifinal. Como falamos antes, Lucas no banco, boa notícia, vamos ver por quanto tempo o Lucas pode jogar, o joelho direito é o que preocupa. Marcos Antônio também deve ficar no banco, essa é a má notícia, ele é um cara tão importante para esse meio campo. Alisson ou Pablo Maia, um dos dois será o parceiro do Bobadilla no meio campo, e o Mailton começando mais um jogo como titular pela ala direita. O Cedric é o dono da vaga, mas até pela virose que teve, o Cedric não vai jogar desde o princípio, e pensando na proposta do jogo, pode ser uma boa, né? Porque o Cedric, claro, um cara super experiente, mas é um lateral um pouco mais cadenciado, um lateral mais do passe. O Mailton é uma flecha pela direita, né? A gente transmite a Série B, o Mailton era um dos melhores jogadores da competição pela Chapecoense, formado no Palmeiras, passagem pelo Galo, fez uma boa estreia, né? Bom início no São Paulo. Então ter um Mailton bem forte pela direita pode ser um dos caminhos para o tricolor tentar reverter contra a LDU do Thiago Nunes. Bruno, as pessoas tratam a LDU como um time fraco. É bom sempre lembrar, né? A LDU foi a primeira colocada na chave do Flamengo. A LDU eliminou o Botafogo e acabou de vencer o São Paulo. Então, mesmo sem ter jogadores de muito nome, é um time bem trabalhado pelo Thiago e que vai tentar dificultar a missão por aqui. Exato. O São Paulo até fez um bom jogo lá, não é, Silas? O Rafael, o Zupac citava que de repente o Rafael pode ser um personagem, pode mesmo, porque ele tem sido para o São Paulo na Libertadores. Mas começando pela primeira questão do Zupac, que é o ataque, que tem esses desfalques, né? Vem colecionando desfalques importantes e desde a saída do André Silva diminuiu esse poder, Silas. O ataque preocupa, Bruno, né? Zupa, abraço pro Zupa também, mas o São Paulo tá chegando, tá criando situações de jogo. E isso é legal, tudo bem, Matheus Alves já não está, Ferreirão já não está, jogadores que foram importantes, principalmente no jogo contra o Libertad lá, que entraram, todo mundo ficou naquela expectativa, os meninos, Rian machucado, isso acontece. Agora, foram 2 erros os gols da LDU lá, tanto o primeiro gol, tanto 3 zagueiros, a falha, como o segundo gol, uma saída errada do Ferrarese ali, tentando achar o Pablo Maia por dentro. De repente, volta de lá com 1-0 só, o jogo está totalmente aberto. Precisa fazer o que o Palmeiras fez. Não entrar na pilha da LDU, não entrar na pilha da cera, jogar o jogo, fazer um gol no primeiro tempo e ir para cima da LDU, tentar ir pelo menos para os pênaltis.
Agora pode acontecer o que o Zupa falou. De repente a coisa encaixa, Luciano é goleador e o São Paulo consegue, dentro do próprio jogo, passar essa eliminatória. Ô Zupac, aí dá pra gente confiar mais em quem? Nessa experiência e como em jogos grandes o Luciano é importante? Ou o Rodriguinho já pode assumir esse papel maior de protagonismo pra você? Eu não acho justo colocar no Rodriguinho, não. Ele fez bons jogos, especialmente no Morumbi, mas não dá para em um jogo como esse, com o tamanho da montanha que São Paulo tem para escalar, colocar essa responsabilidade no Rodriguinho. Acho que ele pode ser uma peça importante, mas hoje se espera mais do Luciano. O próprio Luciano admitiu que os gols que ele perdeu em Quito fizeram falta para o São Paulo. Agora, dentro dessa má fase, o Luciano está inserido, né? Porque a gente falou, o São Paulo não tem o Caleri, São Paulo não tem o André, São Paulo não tem o Rian, que poderia ser. São Paulo vai ter o Lucas no banco, sei lá, por 15, 20 minutos. São Paulo não tem o Oscar, mas tem o Luciano, né? Durante todo esse período em que o ataque caiu de produção pelos desfalques, o Luciano continuou. Então ele tem que dar uma resposta. Já são 11 jogos de jejum. O Luciano não marca 11 jogos desde o dia 24 de julho. Então quando a gente olha para quem pode chamar a responsabilidade em um duelo como esse, o Luciano pode. Então, se ele tiver numa jornada inspirada, São Paulo tem por onde tentar encontrar caminhos contra a LDU, que é um time que vai se comportar da maneira que costuma se comportar nos jogos fora da altitude. Quando joga em casa, a gente chama de 3-5-2, porque são 3 zagueiros e os 2 alas, né, o Quinteiros pela direita e o Brian Ramírez pela esquerda, muito espetados. Quando joga fora, a gente chama de 5-3-2. Esses caras vão jogar mais baixo, vão tentar marcar mais baixo, para a LDU sair em contra-ataque quando recuperar a bola. Então vai ser um exercício também de paciência para o São Paulo. E aí quando a gente pensa em jogo de paciência, a gente lembra do trabalho de bola de formiguinha do Marcos Antônio. Não ter esse cara desde o princípio é outro problema que o São Paulo vai ter que lidar no jogo de hoje. Entre Alisson e Pablo Maia, o Alisson combina mais com essa característica. Vamos ver qual vai ser a escolha do Mr. Hernan Crespo para esse problema que o São Paulo ganhou para o meio campo, que o André Plihal trouxe ontem a informação em primeira mão. Boa, Zupa, obrigado, viu? Lamentar isso, mas por outro lado, de repente o Lucas no banco pode ter um papel entrando ali no segundo tempo. Hoje tem mais também de Libertadores. Tricô, agora sim, São Paulo, Cicinho, é hoje a volta diante da LDU na ida, lá na altitude, um 2-0 que deixou o tricolor paulista calejado, triste, mas é diante da torcida, é no ambiente do Morumbi e a Gabi Guimarães já está no meio do povo, trocando ideia com torcedores. Ué, já tem gente tão cedo por aí, Gabi. Boa tarde pra você. Chega mais. Oi, Rê. Ótima tarde pra você também, pra todos que estão ligados com a gente. Até tinha outro plano de trazer as informações primeiro, mas já que você falou dessa torcida, deixa eu mostrar porque mais de 60 mil ingressos foram vendidos. Bonita aqui. Do lado da LDU tem um setor de 3 mil lugares, só 500 foram vendidos. Imagina a festa que essa torcida vai fazer hoje às 7 horas da noite. Uma festa bonita, o São Paulo tá pronto, tá preparado, treinou ontem no fim da tarde e vai ter, é claro, o apoio de todos esses torcedores, gente que veio de todo o Brasil para poder acompanhar o tricolor paulista. Eles estarão abençoados também por ele, Tele Santana, que está ali recebendo as homenagens da torcida também e que tem tudo a ver com essa competição. Em relação ao campo e bola, tem mudança, especialmente na lateral direita. O Cédric teve um problema e quem vai contar pra gente é o Wagner Vieira, dando sequência nessa festa maravilhosa. A adrenalina sobe, o coração acelera, como se tudo antes disso não passasse de uma espera. E dizem os rumores que até o deus da bola se ajoelha ao ver a camisa branca, preta e vermelha numa noite de Libertadores. É com esse clima que o São Paulo quer fazer do Morumbi seu principal aliado. Na história, em jogos oficiais, as equipes vão se enfrentar pela 8ª vez. A LDU vem para o Morumbi com vantagem de 2-0 no placar, podendo perder por até 1 gol de diferença. O relógio jogará a favor dos equatorianos, mas isso não os deixa totalmente tranquilos. Não há nenhum problema com o ânimo,
tenho um equipe que está 100% prendido. Estamos a top a nível mental, concentrados. O time comandado pelo brasileiro Thiago Nunes fez seu último treino no CT do Corinthians. Assim, um provável time conta com Gonzalo Valle, Gianfranco Alala, Ricardo Adê e Leonel Quiñones. José Quinteiro, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo e Brian Ramírez, Gabriel Villamil, Jason Medina ou Michael Estrada e o argentino Lisandro Alzugaray. Do lado São Paulino, a confiança existe mesmo com a adversidade numérica no placar e com os problemas para Hernan Crespo. O lateral Cedric, que não jogou no Equador por conta de uma virose, está recuperado, mesmo não estando 100%, e disputa vaga com o Mailton. No ataque, a dúvida é entre Ferreirinha e o argentino Emiliano Rigoni. Agora o grande problema está no meio de campo. Mesmo contando com Lucas e Oscar recuperados e disponíveis no banco de reservas, Crespo não contava com a possível ausência de Marcos Antônio, que sofreu um incômodo muscular e somente deverá ficar à disposição entre os suplentes. Com isso, Alisson e Pablo Maia brigam pela vaga. Outra grande novidade, não só para o São Paulo, mas para o futebol, é que o experiente Luiz Gustavo, de 38 anos, que não atua desde 2 de abril por conta de um tromboembolismo, está à disposição do técnico Hernan Crespo e volta a ser relacionado para uma partida após 5 meses. Temos a sorte de ter este partido em nossa casa, com nossa gente. En nuestra cancha, que nosotros nos estamos haciendo muy fuerte ahí, bueno. Assim, o provável São Paulo terá Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Mailton ou Cedric, Alisson ou Pablo Maia, Bobadilha, Rodriguinho e Enzo Dias. Na frente, Ferreirinha ou Emiliano Rigoni e Luciano. No Morumbi, o São Paulo perdeu a final da Libertadores de 1994 nos pênaltis para o Vélez Sarsfield da Argentina e contabiliza mais 5 eliminações por aqui. Porém, o tricolor atuando na Libertadores em seu estádio é massacrante. Em 101 jogos, foram 72 vitórias, 19 empates e apenas 10 derrotas, média de um revés a cada 10 partidas. Mais de 59 mil ingressos já foram vendidos e o público total pode ser mais. Tudo para fazer com que o Morumbi seja... Aqui é o inferno! Cicinho, vimos o Once Caldas, que tinha 2-0 a favor, tomar 2-0 do Del Valle, foi para os pênaltis e o time equatoriano se classificou. O São Paulo tem que fazer o jogo dele diante da torcida, tem que deixar esse meio-campo aparecer, que vem dando certo, tem que dar liberdade para esses volantes e, ao mesmo tempo, conter um adversário. Mas tem o apoio do torcedor, é jogar em casa, agora é outra história. Exatamente, Renato. O São Paulo precisa de todos esses requisitos e, além disso, precisa o quê? Converter as oportunidades criadas em gols, né? Que não aconteceu lá no Equador, por isso que fez falta. Então, o São Paulo fez até um bom jogo lá, teve a oportunidade também de fazer gols e hoje tem que ter uma partida perfeita, porque o São Paulo tem que defender bem e atacar bem e concluir as chances. Então, assim, tem o apoio do torcedor, tem a confiança do torcedor, tem a confiança do treinador, a tranquilidade do Crespo, que foi transmitida para mim durante a noite, Crespo. Eita, tá confiante eu não estava, mesmo, mas Ronaldo? hoje eu estou cresponizado, tranquilo e sei que o São Paulo vai entregar o melhor, porque esse corredor de fogo... Edu, ali é rojão, é bom. Não é traquinho, não, igual o Palmeiras soltou ontem, não. Ali é explosão, irmão. Ali, a hora que chega ali, não tem pra ninguém, não. E o Palmeiras sentiu isso em 2005, meu Deus. Calma. Tá falando 2025, irmão. Eu já tô no jogo, já tô no clima da partida. 20 anos atrás, você tá Imagina falando. Você vai estar por lá, né, Cicinho? Estarei lá. Daqui a pouco. Faz isso não. Fica em casa. Bom, daqui a pouquinho mais detalhes dessa partida, mais voltadas para o jogo do São Paulo com a LDU. O São Paulo querendo percorrer o mesmo caminho do Palmeiras, classificação para a semifinal da Libertadores. E a Gabi Guimarães está no meio do povo, tá só ali trocando ideia, conversando, sentindo a temperatura, já que vai se formando para essa partida. A Gabi, muitas camisas e hoje a torcida promete apoiar demais o tricolor paulista. São Paulo, tricolor do Morumbi.
Oi, Rê, boa tarde pra você, pra todos que estão ligados com a gente, todo lado de fora do estádio. Mas lá dentro a gente levou uma abelhinha chamada Tati Tavares, que conseguiu filmar uma faixa que já foi pendurada dentro do estádio, escrito "Em busca da quarta Copa". É isso que o São Paulo quer, se tornar tetracampeão da Libertadores da América. Vai ter um desafio grande pela frente, já que nessas quartas de final tem que superar a LDU, perdeu por 2-0 na partida de ida. Rapidamente sobre o time que deve mudar, dúvidas no ataque, Rigoni ou Ferreirinha, escolhas do técnico Hernan Crespo. No meio-campo, o Marcos Antônio sentiu um desconforto e na lateral direita, o Cédric é dúvida por causa de uma virose que ele teve na semana passada. De qualquer maneira, o São Paulo vem apoiado pelo torcedor e a gente lançou um desafio junto com o digital da Band na hashtag Jogo Aberto. Vocês podem mandar que promessa vocês fazem caso o São Paulo avance a semifinal. E eu combinei com alguns torcedores também, ao vivo, alguma dessas promessas, naquele pique, naquele jeito. Qual é a sua promessa se o Tricolor avançar? Boa tarde, a minha promessa é fazer 2 filhos com a minha esposa maravilhosa que eu amo, Rafaela! E sua promessa? Se o São Paulo passar, voltar de a pé para Altamira do Paraná! E a sua promessa, meu Quero amigo? pular dentro do Tietê, abraço, mãe! Falou? Que é isso? Que loucura é essa, sua promessa? São Paulo 5-0, hoje eu prometo ficar 2 dias sem tomar cerveja. 5-0 hoje, 5-0. Sua promessa? Ó, eu vou parar de beber um pouquinho. Parar de beber um pouquinho já ajuda, um pouquinho já é bom. Sua promessa, meu amigo? Se São Paulo passar na semi, eu trago a minha noiva! E você, amigo? Casar com a minha mulher esse ano! A minha também, eu também caso esse ano, São Paulo passar. Saideira, venha. É um mês sem álcool! São muitas promessas por aqui. Quero saber se os tricolores do programa também vão fazer promessas caso o São Paulo supere a LDU. Um beijo. Beijo, Gabi. Não sei, eles estão aqui muito tímidos nas promessas, nas manifestações. A torcida tá empolgada, mas a torcida tá lá, já vibrando, apoiando. E por isso nós temos que começar os palpites. Mas não será pelo jogo do São Paulo, e sim por Estudiantes e Flamengo. Jogo lá na Argentina. Edu Dracena. Renata, eu vou com o mesmo do Everton, 2-1 e o Flamengo perde nos pênaltis. Chico Garcia. Ontem o Palmeiras deu uma prova, né, superando um obstáculo. Hoje é a vez do Flamengo, que não vai ser fácil. Para mim é 1-1 esse jogo e o Flamengo passa. Sgarbi. Arbitragem, Flamengo. Os caras vão tentar a todo custo tirar um brasileiro. Minha impressão é essa. Eu acho que vai ser 1-0 Estudiantes e nos pênaltis da Flamengo. Ai. Cicinho. Muito grosso, 2-0 Mengão. Eita. Marco Aurélio Cunha. 2-1 Flamengo, se a arbitragem deixar. Ronaldão. 3-1 Flamengo. Uia. Eu vou de 2-0 também, Flamengo. Ai. Agora vamos para o jogo do São Paulo. Meu Deus. São Paulo versus LDU de Thiago Nunes. Edu. São Paulo não sei, já tô em festa. Já tô em festa já. Que isso, bebê? A Renata tá traumatizada, irmão. Tô em festa. 2 pro São Paulo e 1 pro LDU. Chico. 3-1 São Paulo e o São Paulo passa nos pênaltis. Sgarbi. 4-0 pro São Paulo. Luciano, homem do jogo, é nóis. Cicinho. 4-1 Tricolor, é nóis! Marco Aurélio Cunha. 3-0 São Paulo. Ei, doutor, chegamos, hein, cara? Ele chegou. Ronaldão. Eu vou no doutor aí, ó, 3-0, LDU. 2-1 para o São Paulo. Ah, não. Parou. Já certeza do Paulo. Tá na hora do São Paulo, por aqui, por favor. E o Tricolor vai ter que enfrentar, além da LDU de Quito, amanhã, um tabu de décadas. Se quiser passar para a próxima fase da Libertadores, a gente descobre qual é com a Marina Buffon. São Paulo é sinônimo de tradição na Copa Libertadores. Quinta-feira, a partir das 7 da noite, é guerra no estádio do Morumbis. Depois de perder por 2-0 na altitude de Quito, o tricolor precisa reverter o placar contra a LDU para avançar à semifinal do torneio
e seguir a sua busca pelo tetracampeonato. Pode acontecer duas coisas. A gente vai ser eliminado ou a gente passa. Se passa, vai ser histórico. Histórico mesmo, Crespo, não só pelo cenário em si, mas porque a última vez que o São Paulo conseguiu reverter uma derrota por 2 gols no jogo de ida da Liberta foi na campanha de 1993 contra o Newell's Old Boys, ou seja, há 32 anos. Na ocasião, pelas oitavas de final, o São Paulo perdeu por 2-0 em Rosário, na Argentina, mas no Morumbi, um sonoro 4-0 com o nosso craque Miller em campo e 2 gols do Raí. Um bom presságio é que, no final de tudo, o tricolor levantou a taça do Bi. Por outro lado, depois de 93, o São Paulo nunca mais conseguiu avançar de fase na Liberta após perder o primeiro jogo por mais de 1 gol de diferença. Tradição, história, retrospecto, confiança. O São Paulo vai ou não vai conseguir quebrar o trintenário tabu nesta quinta-feira? São Paulo está vivo. São Paulo está vivo. O placar é importante para eles, mas ao mesmo tempo está vivo porque São Paulo jogou bem. Não vai ser fácil para eles. A gente vai puxar, o torcedor vai estar aí, vai estar lotado. Precisamos deles. Precisamos do torcedor que volte o jogador número 2 para puxar, porque temos que fazer uma coisa, acho que será histórica. Muito bem, e agora tem que se livrar desse tabu, né, Alex? Como diria um poeta, né? Todo tabu é feito para ser quebrado, então que seja quebrado agora. São 32 anos sem reverter, é difícil, mas não é impossível, principalmente pelo que a gente viu da LDU, que é um time limitado, é um time que tem várias dificuldades técnicas, não é um grande time de futebol, e o São Paulo, na verdade, perdeu por 2-0 lá, com falhas gravíssimas individuais, erros pontuais que proporcionaram, deram de presente à LDU os 2 gols no jogo, quase tomou 3 ainda, também numa outra falha individual que o Rafael salvou no gol. Se o São Paulo jogar direitinho, fizer o feijão com arroz, ainda mais em casa, com a torcida lotando o Morumbi, eu acho que naturalmente o São Paulo constrói a vitória para se classificar. Mas o Lucas tem que jogar, né? Vamos combinar que sem o Lucas é complicado. É que tá sem ritmo, né, Chico? Mas precisa entra jogar no segundo com tempo. ritmo, sem ritmo. Entra no segundo tempo. Tem que jogar o Lucas, que é o melhor jogador do São Paulo. Claro. É o melhor jogador, é a estrela do São Paulo. Então ele tem que jogar. Ou senão vai ser o Neymarzinho do Morumbi. Que não joga nada, nunca joga, está sempre machucado. O Lucas jogou bem menos que o Neymar esse ano. Jogou bem menos que o Neymar, não pode, então tem que entrar decisivo. É uma figura super importante. Amanhã, cobertura direto do local. Marina vai estar lá trazendo tudo para vocês.